Olá, eu sou a Mônica, você está no meu canal literário Mônica Leitora Erudita. Desde já peço, se você não é inscrito, clique no botãozinho para se inscrever, ative as notificações, desculpa, assim. Todas as vezes que eu lançar um vídeo novo, você saberá. Curta esse vídeo, comente também, deixa um recadinho aqui para mim. Se você gosta tanto assim desse conteúdo e quiser me ajudar no engajamento, compartilhe no Zap com uma pessoa amiga, aquela pessoa que você sabe que gosta de livro, de literatura e de programas culturais. Através dessa tua ajuda, através desse engajamento, meu canal vai crescer. Se você não me segue no Insta, segue lá, Mônica Leitora Erudita. Vou deixar na descrição o meu Scooby, a rede literária, para que você me siga lá. Minha wishlist com os livros desejados da Amazon, caso você queira me enviar um mimo de presente. E peço encarecidamente, se você for adquirir qualquer produto pela Amazon, use o link de algum canal associado, assim você estará ou poderá ajudar algum produtor de conteúdo digital, tá bom? Hoje eu trago as minhas leituras de outubro do Victober Brasil. Foi um mês muito bom, mas confesso que fugi totalmente do que eu mesma esperava. Eu fiquei muito ansiosa para o Victober, vi algumas resenhas aí, alguns canais, mas nem fui tanto de comentar, fui mais de assistir. Mas confesso que flopei minha meta e não li o que eu esperava ler. Acho que nesse momento eu não estou casando muito bem com clássico e nem com certos tipos de farofa. E de forma surpreendente, eu li muito quadrinho e estou casando com histórias de guerra, né? É incrível, porque história de guerra pode ser pesada como for. Tem um momento que eu fico assim, até meio detida na leitura e não avanço pelo terror da narrativa. Mas depois que eu transcendo isso, eu digo, bora lá, e é isso mesmo. Então, inclusive, até agora, eu estou lendo história de guerra nesse mês de novembro. Já terminei um livro. E é isso, assim. Ainda bem que eu não sou leitor de só um gênero e só um tipo de narrativa, porque se deixasse eu só leria história de guerra. Mas bora lá para algo que eu consegui ler. Eu li, pessoal, um quadrinho, Patrulha Estelar Yamato, de Leiji Matsumoto. É uma graphic novel lindíssima, é um calhamacinho. E aqui a gente vai ver a história da Terra, e a gente vai ver gamilas que tentam invadir a Terra. A Terra, ela está. Os moradores da Terra estão no subterrâneo, tentando se proteger de radiação. E existe uma base em Marte que agrupa alguns moradores da Terra e que sempre quando alguém atenta contra o planeta, eles protegem. Uma história que eu achei muito parecida com a história de Star Wars, aquele universo de planetas, de viagens espaciais, viagens entre planetas, população variada, uma população não só terráquea, mas universal. E a antiga história do antigo Coraçouro, que ajuda nessa questão da base indo para a Terra para proteger os humanos. É muito bom. É um quadrinho que eu vi que a história ela se baseia muito, foi escrita na década de 80 e super recomendo. É um calhamaço assim, muito bonito. Eu gostei muito do traçado, da paleta de cores e a história é muito boa. É uma história muito divertida. E além disso, eu li Os Médicos da Morte, de Felipe Aziz. É um livro antigo, bem antigo. E aqui o enfoque vai ser os médicos que estavam diretamente ligados ao Reich, ligados a Hitler. E a gente vai ver momentos muito assim, pontuais do atentado que Hitler sofreu, seus problemas de saúde, a competição dos médicos que cuidavam dele, entre eles, para um derrubar o outro. Muita conspiração, muito silenciamento de alguém que estava ali com Hitler por causa da oportunidade, mas não necessariamente aparentava ser tão feroz nesse antissemitismo.
E a gente vai ver basicamente os crimes de guerra, né? Os experimentos de laboratório, experimentos no campo, mulheres que sofriam, por exemplo, fraturas propositais para se fazer enxertos e procedimentos para ver como é que o corpo ia reagir. Um livro bem pavoroso, mas aí o autor ele vai trazer alguns personagens, eu não citei, não anotei, mas alguns personagens mesmo muito fortes dessa questão dos médicos que impulsionaram todo o processo da luta antissemítica, né? A gente vai ver ministro de saúde, como estavam os hospitais e que atendiam a população na época, e o que acontecia sempre quando havia um forte bombardeio, mas basicamente tudo desencadeando para o julgamento de Nuremberg. As acusações, a imputação de penas para esses respectivos médicos e suas reais condenações, que eu acho que vocês sabem, tirando talvez um ou outro, todos, a maioria, tiveram penas capitais. Super recomendo esse livro, eu peguei na biblioteca pública, não sei se existe uma edição nova, atual, é possível que não, mas se você tiver a oportunidade, é pesado, mas muito bom. Os Médicos da Morte. Aí li um quadrinho, Oliver Twist, adaptado pela obra clássica de Charles Dickens. Eu já tinha lido há muito tempo atrás a obra, o clássico, e foi bom revisitar através do quadrinho. O quadrinho que eu peguei, assim, muito lindo, traçado, escolha de paleta de cores, numa pegada noturna, né? Quadrinhos não são muito diferentes de filmes. Os filmes eles são programados para serem rodados numa perspectiva ou de dia ou de noite. Óbvio que as cenas podem se mesclar, mas em geral a gente percebe na obra de Oliver Twist uma preocupação de paisagens noturnas, muito bom. Eu acho que ainda embeleza muito mais a obra e dá um ar de muito mais dramaticidade, né? É pesado porque é uma sociedade londrina faminta, miserável, em que a boa parte da população morria de fome, de frio, e a violência é cada vez mais crescente. E com personagens muito cruéis, super recomendo. Aí li mais outro quadrinho, Sakura Wars, volume 2. Eu quero ver se eu pego 3 para finalizar esse mangá, que eu vi, pelo menos aqui na Biblioteca Pública Estadual de Pernambuco, tem o terceiro. É de Oji Hiroi e Sakura Wars. Esse episódio vai se basear muito na história de Iris, que existe nessa patrulha, em alguns personagens, um poder espiritual. E Iris é uma criança que tem esse poder espiritual. E ela tem uma participação muito grande nesse volume 2. Ela salva em alguns momentos a patrulha imperial. Só achei que teve uma cena desconfortável, porque ela, como criança, tem uma apaixonante, fica apaixonada pelo segundo tenente. Só que mesmo sendo um olhar de uma criança apaixonite, as pessoas em volta endossam como se a saída de Iris para um passeio com o tenente, porque ela está fazendo aniversário, ele quer homenageá-la, dá um dia de passeio presente, meio que endossa como se ficam enciumadas, né? E Iris é só uma criança de 10 anos. E a gente sabe que, infelizmente, a literatura às vezes é velada e, entre linhas, existe uma propaganda sobre um algo ali que eu acho indigesto. Aí não cancelo o quadrinista, nem o quadrinho, não. Pretendo ler o terceiro, mas tirando isso, deixa pra lá. Ali Penalties, completo, uma edição de 53 a 54, de Charles Schur. Será que é assim que se pronuncia? Acredito que não, mas dei um desconto aí, já que eu não sou britânica. E muito lindo o quadrinho, tirinhas. Eu sei que tem vários desses penaltis. Aqui no Brasil ele é conhecido como a Turma do Charlie Brown, mas aqui a gente vai ver bem o início da turminha.
E existe um protagonismo muito grande de Lucy com Charlie Brown. Confesso que eu acho que os quadrinhos mais recentes e as adaptações para filme, desenho, série, que surgiram mais contemporâneas, tanto na década de 80, quando eu era menina, 87, 86, década de 90, em que eu assisti, tá bom? Eu acho que Lucy já não tem mais tanta ligação com o Charlie Brown. O Charlie Brown ele vai casar mais com outros personagens. Mas nesse a gente vê isso, a gente vê Lino, seu irmão, bebezinho, e achei bem legal ver Lino pequenininho, que bebê, porque eu conheço Lino já menino, e a gente vai ver um passarinho aparecendo. Não é aquele passarinho aparente da história mesmo, que é o passarinho que contracena com os outros personagens, com o Scooby-Doo, mas surge um passarinho. Talvez esse passarinho tenha sofrido evoluções, não sei, mas eu acho que é o passarinho, só que na roupagem de traçado diferente, personagem diferente. Porque muito do que se faz na literatura, e o quadrinho não é diferente, um personagem ele vai ganhando corpo e força a partir do momento que aquele personagem ele cresce diante do público. E quero fazer uma ressalva. Nesse quadrinho de Penalties, a gente vai ver um sujinho. E o sujinho, ele para mim, me lembra muito o Cascão, adaptado, quadrinho da Turma da Mônica no Brasil. Então, vale lembrar que também, se você olhar a Lucy, o personagem da Lucy, principalmente nessa década de 50, 53, 53, 54, ela não se difere muito da personagem Mafalda de Kino argentino. O que muda é que os personagens de Kino têm um cabelo muito espetado, mas achei muito parecido. E aí tem essa ponte, tá? E vocês aí façam o seu julgamento. Eu só digo uma coisa, eu não digo mais nada. Nada se cria, tudo se copia. E aí li o Vitoriano, já que é leitura Victober, Mofield Park. Aqui a gente vai ver vários personagens, vários casais, mas muito a obra em cima da personagem Fanny, né? Quem leu sabe, é uma menina que ela é chamada para viver criança na casa de uma tia, só que ela é pobre, a tia tem poder aquisitivo. A tia não gosta tanto dela, mas a acolhe. E a gente vê muitas situações de escanteamento de Fanny. Ela também tem uma ligação muito forte com um dos seus irmãos e se corresponde sempre com ele através de cartas. Gostei da obra, acho que eu não estou tão, no momento, a fim de ler clássicos, mas super recomendo essa leitura. Tem várias histórias entre elas, tem vários personagens marcantes, mas eu quero falar de um aspecto negativo da obra. Ela tem um viés imperialista, e é perceptível sim na obra, já vi análise a respeito falando disso, análise escrita, e aquele ideal imperialista de dominação está intrínseco na obra, pelo menos nessa obra de Jane Austen. Jane Austen é uma autora muito boa para pensar o feminismo, mas a gente tem que pensar que é um feminismo europeu. Ela casa muito bem com o feminismo branco, mas na obra dela a gente não vê abarcada minorias e outros povos e outros países. É uma obra que sim que tem resquício de e muito que intrínseco nela uma ideia de imperialismo. E quem leu, principalmente mais de um livro da autora, vai perceber isso. Se você não percebeu, leia com mais cuidado, super recomendo, acho que é a autora favorita da vida, mas a gente tem que citar isso porque a gente não vai passar pano para aquilo que não é para passar pano. E aí, para finalizar, eu vou falar de Achados e Perdidos da História, Escravos de Leandro Narlock. Eu fiz um texto de livro
dessa leitura, no livro fininho, até um inscrito, eu não lembro o nome dele, mas comentou, pediu para eu tomar cuidado com a escrita desse autor, porque ele nem é historiador, é um jornalista, e parece que ele endossa algumas ideias problemáticas, mas é importante lembrar o seguinte: eu gostei do livro, acho que, apesar desse autor ele ter pontos problemáticos aparentes, pelo que foi me dito, eu gostei da escrita, gostei dos pontos colocados, acho que algumas coisas que ele colocou podem até não ser verossímil, mas aí eu não vou saber elencar o quê, talvez assim, mas coisas que estavam escritas no livro, eu já vi em outras obras, por exemplo, a desistência de escravos em relação à própria liberdade. A gente sabe que muitos desistiram porque já estavam velhos, não vinham solução para sair de uma fazenda, dos braços da escravidão. Paulo Freire foi um educador que fala disso, que muitas vezes o oprimido ele não reconhece a sua situação de opressão. Gostei porque ele trouxe personagens desconhecidos, aí eu entendi que ele fez pesquisa em arquivos públicos para pegar esses personagens. Mas eu gostei também dele falar sobre o Daomé. Acho que vocês sabem, Daomé é uma variante do voodoo e uma prática que também tem elementos de canibalismo. E falou também de pretos que escravizavam pretos. A gente sabe que o Capitão do Mato, em geral, era um homem multirracial, um mestiço. A gente sabe que sim, houve isso, e é fato. A obra do autor pode ser problemática, e também não é que eu tenha vontade de ler outras coisas. Foi uma oportunidade, gostei. Estava terminando o mês de outubro, fui na biblioteca do Sesc e aí vi aquele livro e disse: já a gente vai entrar no mês de novembro, e mês da consciência negra, quer queira que não, é um mês que a gente acaba lendo um pouco em cima da temática. Inclusive, eu gravei já um vídeo com dicas para esse mês de novembro, no dia da consciência negra, que é dia 20 de novembro, e é isso. Foram dessas minhas leituras. Os outros livros que eu não li, do Victober, eu separei 2 livros para ler algum conto. Eu vou ver se for possível, em novembro eu ainda lerei, mas não vou me comprometer, porque eu estou com 2 LCs, uma com o canal de Carlos Nunes, livros e e-books. Estou lendo também com Lorena. Lorena tem canal, só não tem feito. E aí eu já tive uma conversa com Lorena e Carlos inicial sobre a obra. E ele vai fazer resenha. Vou deixar a arroba do canal de Carlos para vocês conhecerem, quem não conhece. Porque aí quando o Carlos sair com essa resenha, vocês já vão ter a oportunidade de ler, de ver. E é muito boa as resenhas de Carlos. E estou lendo outro livro com Carol Witt, A Cabana do Pai Tomás. A gente ainda não conversou sobre a obra, mas não sei se cada vai fazer resenha, mas eu sei que pelo menos ela faz como eu, terminou o mês de leitura, ela comenta sobre a obra. Vou deixar também o arroba do canal de Carol, Sou Livro, para que vocês possam conhecer, acompanhar o conteúdo dela também. Os livros que Carol em geral lê não tem muito a ver comigo, porque ela lê muito livro assim, romântico, livro de hype, mas ela, vez por outra, lê outros livros também. É uma pessoa muito inteligente, formada em letras, né? Trabalhou também com essa experiência de leitura em biblioteca. Então, o conteúdo dela também é muito rico. Faço essa ponte, esse link, porque às vezes a gente vê alguém lendo livros farofas e eu acho que está tudo bem. E a capacidade, a inteligência da pessoa não está necessariamente atrelada ao que ela lê. Eu acho que a gente pode ler farofa, acho que a gente pode ler livro para pensar. Eu só não endosso a história de leitura problemática. Alguns livros são problemáticos, mas até aquela pessoa que quer ler para conhecer também é possível, porque a gente vive num mundo plural e de liberdades, né? Temos que ter liberdade para lermos o que quisermos, né? Contanto que tenhamos a criticidade para entender cada obra, cada narrativa,
e se a gente vai levar aquilo ali para a gente ou não. Quem quiser comentar sobre essas leituras, pode ficar à vontade, tá bom? Ou sobre o que vocês leram em outubro, como vai ser em novembro, pode ficar à vontade. Obrigada e até a próxima. Tchau, pessoal!